Bom dia a todos. Somos o grupo 6, responsável pelo tema de relação fonte-dreno e retenção foliar da soja. Os integrantes desse grupo são Anderson dos Santos, eu, Gabriel Augusto, Thaís Hanna e Vinícius Duarte. Passo agora a palavra então para o integrante Vinícius Duarte iniciar sua apresentação. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Vinícius. Eu vou estar falando um pouco com vocês a respeito da definição de fonte-dreno, quais são os órgãos produtores e como ocorre esse transporte no interior da planta. Dreno, ele inclui órgãos não fotossintetizantes da planta e órgãos que não produzem produtos fotossintéticos o suficiente para o seu desenvolvimento ou para atender às suas necessidades de reserva. Como podemos citar, por exemplo, as raízes, tubérculos, sementes, frutos em desenvolvimento, folhas jovens e imaturas que importam carboidratos para que tenham um desenvolvimento normal. As fontes, elas são denominadas áreas de produção de fotossintatos, onde ocorre a translocação para áreas de metabolismo intenso ou órgãos de reserva denominados dreno. Fonte inclui qualquer órgão exportador, tipicamente uma folha adulta completamente expandida, que é capaz de produzir fotossintato além das suas necessidades. Os órgãos-fontes são responsáveis pela produção de assimilados a partir da fotossíntese e são representados principalmente pelas folhas. Os assimilados tanto podem ser usados como fonte de energia necessária para o funcionamento da planta, através da respiração, como serem transportados e armazenados temporariamente em órgãos de reserva ou nos drenos, representado pelas raízes, meristemas e frutos das plantas. Agora, pessoal, eu vou estar falando um pouquinho como ocorre o transporte desses solutos no interior da planta. Normalmente, o transporte de água e solutos na planta ele ocorre através do xilema, em favor do gradiente de concentração, sempre no sentido de maior concentração para o de menor concentração. No caso do transporte de solutos orgânicos, esse por sua vez ocorre via floema e ocorre a favor do gradiente de pressão. A translocação, ela ocorre de áreas de produção de fotossintatos, denominadas fontes, para áreas de metabolismo intenso ou órgãos de reserva que denominamos como dreno. Acredita que entre os fatores que definam a força do dreno, o que mais se destaca é a proximidade, pois normalmente as fontes translocam nutrientes para os drenos que estão mais próximos delas, ou seja, translocam assimilados preferencialmente para drenos com os quais elas têm uma conexão vascular direta. Uma consequência prática a isso é que as folhas que sombreiam outras mais próximas dos drenos de interesse, elas devem ser eliminadas, sendo um critério geral. As folhas superiores da planta normalmente translocam nutrientes para as folhas novas e caules em crescimento, e as folhas da porção basal, elas tendem a exportá-los para o sistema radicular. Já as intermediárias, elas exportam seus produtos tanto para a parte superior quanto para a parte inferior. Durante o desenvolvimento, a importância dos drenos, ela pode ser alterada durante o crescimento vegetativo. O sentido de translocação, ele é sempre da direção do órgão produtor, que é o órgão de reserva, a fonte, para o órgão consumidor, que é o dreno. Sempre que há demanda, a água e o açúcar nela dissolvido a serem transportados movem-se por fluxo de massa ao longo do gradiente de pressão, na direção do dreno de fotoassimilados. O que determina o volume do fluxo para um dado dreno é a distribuição diferencial de fotoassimilados dentro da planta, que denominamos como partição. O caminho da translocação são tecidos vasculares distribuídos por toda a planta, interligando as fontes aos drenos. Os tecidos vasculares formam um sistema de tubos que pode direcionar por partição o fluxo de fotoassimilados por vários órgãos, como folhas, jovens, caules, raízes, frutos ou as sementes, né? Quase sempre que há partição
de fotoassimilados em benefício de um determinado órgão, um outro, possivelmente, ele vai ficar prejudicado, pois a planta nem sempre ela consegue produzir fotoassimilados o suficiente para abastecer todos os seus órgãos simultaneamente. Um exemplo que podemos citar disso é em feijoeiro. No início da floração, os fotoassimilados deixam de ser translocados para as plantas e tomam a direção das flores e frutos, onde a atividade metabólica passa a ser intensa, com uma alta demanda de fotoassimilados. O resultado disso vai ser um menor crescimento da área radicular. O fluxo de fotoassimilados através do sistema vascular, ele depende do estágio de desenvolvimento da planta. Planta em crescimentos intensos, ele tem uma maior atividade metabólica e, portanto, uma maior demanda pelos seus órgãos, pelos seus diferentes órgãos, e a taxa de fluxo ela vai ser alta. Por outro lado, uma planta madura com um crescimento lento, ela já tem uma atividade metabólica menor, consequentemente, ela vai ter uma menor taxa de fluxo de fotoassimilados no seu interior. Ao longo do ciclo da planta, os diversos eventos ontogenéticos que ocorrem como consequência do seu desenvolvimento pode ocorrer mudanças no direcionamento dos fotoassimilados. Isso quer dizer que um órgão que era favorito de uma determinada fonte pode mudar a sua preferência, por exemplo, de uma folha jovem que se torna adulta, ou ela muda a demanda dos fotoassimilados para suprir a necessidade de frutos. O acúmulo desses produtos é normalmente feito na forma de amido e na síntese e sua síntese e acúmulo no interior do cloroplasto e na maioria das espécies é a principal forma de reserva, que é mobilizada para a translocação que ocorre durante a noite. Tais plantas são chamadas de acumuladoras de amido. Em alguns órgãos de certas gramíneas ou produtoras de frutas, moléculas de frutose polimerizadas são os compostos de reserva e não amido. A utilização ela é realizada pelo órgão fonte como o seu próprio crescimento ou manutenção, onde a energia acumulada nos compostos oriundos da fotossíntese são liberada pela respiração, além do esqueleto carbônico, necessários na síntese de compostos essenciais ao desenvolvimento da planta. Ao transporte resta a excedente na folha, os fotoassimilados são não utilizados pela folha, são transportados para outros órgãos, aonde vão entrar em crescimento dos mesmos. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, professor, bom dia, pessoal. Meu nome é Anderson dos Santos e eu vou falar um pouquinho sobre é, equilíbrio nutricional e em relação ao sistema fonte-dreno. Primeiramente, temos que falar o que é equilíbrio nutricional. Equilíbrio nutricional é a relação dos nutrientes que a planta precisa para completar seu ciclo de desenvolvimento com o melhor rendimento possível. Os nutrientes participam de todos os processos biológicos da planta, sendo que esses nutrientes podem ser obtidos através de várias fontes, como o sol, como a luz, a água, também vindo de fontes externas. Um grande exemplo seria a adubação. E qual é a importância da relação fonte-dreno para o equilíbrio? A relação fonte-dreno, como já disse anteriormente, é o principal sistema de transporte de fotoassimilados através da planta, fazendo com que seja possível ou não o equilíbrio nutricional existir. Pois se a fonte consegue suprir todas as necessidades do dreno, a planta consegue ter seu bom rendimento e assim completar seu ciclo de vida. E o que causa esse desequilíbrio nutricional? São vários fatores que podem ser a causa desse desequilíbrio, podendo ser fatores externos ou fatores internos da planta, sendo que pode ser o solo, a temperatura, o manejo, também
problemas com a taxa de absorção de nutrientes, com a capacidade da planta de absorver energia solar, entre outros problemas. Também precisamos saber as consequências desse desequilíbrio nutricional, pois esse desequilíbrio reflete em uma baixa eficiência do uso dos nutrientes e da água, causando maior predisposição da planta à infecção por doenças, maior atratividade ao ataque de pragas em função do acúmulo de açúcares, também o maior abortamento de flores e vagens, pela redução na eficiência da fotossíntese em gerar energia para a planta. E o que isso afeta na relação fonte-dreno? Se a planta está em desequilíbrio nutricional, além de não conseguir realizar suas funções metabólicas com eficiência, as plantas não conseguirão se desenvolver. Assim, elas terão um menor porte, terão menor quantidade de folhas, e essas folhas serão menores. E, consequentemente, com as folhas menores, a taxa de absorção de fótons diminuirá. Além disso, a planta sofrerá ataque de pragas, e essas pragas podem afetar grandemente no sistema fonte-dreno, como a largata da soja, a Anticárcia gematalis, que tem como alimentação as folhas das plantas de soja, assim diminuindo as fontes, que seriam os receptores de fótons, ou também a largata do cartucho, a Spodoptera fugiperda, que ataca plântulas, hastes e pecíolos das plantas de soja, afetando assim a relação fonte-dreno. E como devemos agir? Essa é a pergunta que devemos nos fazer para que não ocorram os problemas citados acima. Então, são necessárias práticas que propiciam melhores condições para o crescimento e desenvolvimento das culturas, sendo alguns dos mais conhecidos são a adubação, a irrigação e o manejo de pragas e doenças, além da rotação de cultura. E todos esses com a finalidade de formar condições favoráveis às fontes fotossintetizantes para melhor suprir os drenos. Além dos motivos já citados acima, tem um dos mais importantes na nossa área de trabalho, que é o valor econômico dos produtos, sendo que produtos que tenham baixa qualidade, péssimo aspecto físico, com problemas visíveis de murchamento, apodrecimento e pequenez, frutos muito pequenos, não tem valor econômico, pois ninguém quer levar para casa produto assim. Ninguém levaria para casa uma maçã podre, como exemplo. Por isso, quando você se preocupa com a relação fonte-dreno, com o equilíbrio nutricional, você está querendo garantir um produto de ótima qualidade, com um bom aspecto físico, com um bom tamanho, um produto bonito, que agrega um valor econômico. Sendo assim, é muito importante se preocupar com esses aspectos para que não sofra as consequências no bolso. Olá, bom dia. Sou a Taisana e dando sequência ao seminário, vou falar agora sobre retenção foliar na cultura da soja. O que é retenção foliar? A retenção foliar é um distúrbio fisiológico na maturação, produzido por qualquer fator que interfira negativamente no estabelecimento das vagens, ou dos grãos, ou ainda no enchimento dos mesmos, levando a um atraso na senescência das folhas. Como no exemplo da imagem, podemos ver que existem plantas que já estão no final do ciclo e tem um aglomerado de plantas que ainda estão verdes, não atingiram a maturidade fisiológica. Essas plantas, por algum fator, estão com retenção foliar. Relevância fonte-dreno na retenção foliar. A ocorrência de retenção foliar em soja pode ser atribuída a vários fatores que interferem diretamente na relação fonte-dreno das plantas, associado à ausência de vagens e grãos, como resultado de um menor número de estruturas reprodutivas, que são os drenos. Os fotoassimilados, que normalmente seriam translocados para os grãos, se acumulam nas estruturas vegetativas das plantas,
mantendo hastes e folhas verdes durante a fase de maturação, causando então a retenção foliar. A retenção foliar pode acontecer por diversos fatores, podendo ter como causa o estresse hídrico, onde a necessidade de água na cultura da soja vai aumentando com o desenvolvimento da planta, atingindo a sua máxima demanda na fase de floração e enchimento dos grãos, onde a planta precisa de cerca de 7 a 8 milímetros por dia, e isso vai decrescendo após esse período. O estresse hídrico pode causar o abortamento de flores e vagens, podendo também ocasionar em uma menor absorção de fungicida, comprometendo o controle de doenças como ferrugem asiática. Outra causa seria a deficiência hídrica, aonde a seca acentuada durante o final de floração e na formação de vagens pode causar o abortamento de quase todas as flores restantes e vagens recém-formadas, onde a falta de carga pode provocar uma segunda florada e essa florada normalmente será infértil, resultando em uma retenção foliar pela ausência de demanda pelos produtos da fotossíntese. Outra causa seria o excesso hídrico, onde o excesso de água resulta em plantas de pequena estatura, com folhas pequenas e amarelas, entrenós curtos, raízes adventícias e nódulos na superfície, onde longos períodos de encharcamento de solo, excesso de chuvas, muitos dias nublados e uma pequena demanda evaporativa da atmosfera reduzem o crescimento das plantas e diminuem a área foliar, resultando em retenção foliar. Outra causa seria exigências térmicas e fotoperiódicas, onde a sensibilidade ao fotoperíodo é uma característica variável entre as cultivares, ou seja, cada cultivar possui seu fotoperíodo crítico, acima do qual o florescimento é atrasado. A soja se adapta melhor em regiões onde as temperaturas variam entre 20 a 30 graus, sendo a sua temperatura ideal para o desenvolvimento 30 graus. A temperatura exerce influência sobre todas as fases fenológicas da planta. Temperaturas do ar inferiores a 15 graus provocam um atraso na fase vegetativa, causando os problemas relacionados à absorção de nutrientes, à translocação, à atividade fotossintética e à fixação simbiótica de N2, diminuindo a taxa de crescimento da planta. Temperaturas baixas na fase de colheita associada ao período chuvoso ou à alta umidade podem provocar um atraso na colheita, bem como hastes verdes e retenção foliar. Outra causa é o ataque por percevejos, onde, dentre os distúrbios fisiológicos que interferem na formação e no enchimento dos grãos, causando a retenção foliar, podem estar os danos por percevejos devido ao hábito desses insetos de se alimentarem diretamente das vagens, aonde inserem seu aparelho bucal em forma de estilete, atingindo os grãos. Eles podem causar a retenção foliar, pois ao provocarem a murcha ou a má formação de grãos e vagens, a planta não amadurece normalmente, resultando na queda de vagens, e essa queda impede a formação dos hormônios de senescência, resultando na paralisação da fase reprodutiva e no aumento do estágio vegetativo, o que é conhecido e denominado como soja louca. Na imagem do lado, a gente tem um exemplo do percevejo verde, o percevejo pequeno e o percevejo marrom. A soja louca foi associada como tendo o agente causador percevejos, mas nada muito concreto. Ela tem como característica uma tonalidade da folha mais escura, o engrossamento do caule, entre nós mais curtos, e ainda as estruturas reprodutivas, onde as vagens são deformadas e são inférteis. E, além disso, elas são vetoras de pragas e doenças, podendo causar danos à produção. Outra causa seria a antracnose, onde é uma doença que afeta a soja, levando à perda de produção. Ela causa nas plantas adultas a necrose nos pecíolos e nas vagens, bem como necroses escuras e nervuras principais dos folíolos, causando o enrolamento das folhas e o apodrecimento das vagens, e também a redução do número de vagens, o que induz a retenção foliar.
Outra causa seria a soja louca 2, como nos exemplos da imagem. E, diferentemente da soja louca 1, ela tem como agente causador um nematóide, onde ela causa nas plantas o afilamento das folhas, o engrossamento nas nervuras e no caule, folhas com coloração mais escura, vagens com as lesões, rachaduras, o apodrecimento e deformadas, e também são vetoras para pragas e doenças, o que pode levar à perda de produção na lavoura. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre desequilíbrio nutricional. Além do que a Thaís citou, outro fator importante, que pode ter relação na retenção foliar é a deficiência de potássio. Um pesquisador chamado Mascarenhas já fez alguns experimentos e conseguiu observar uma certa relação com a deficiência de potássio, que pode chegar a um nível de que possa, além dos sintomas característicos da deficiência de potássio, que seria a clorose internerval e queimadura nas pontas dos folíolos, ele conseguiu observar também casos de retenção foliar e um mau pegamento das vagens nessas espécimes que possuíam deficiência de potássio. Então, isso é alguns exemplos, Como é algo muito desconhecido, então é trabalhado com suposições acerca desse assunto. Então, sendo assim, a maneira mais adequada para se evitar esse fenômeno de retenção foliar por algum tipo de desequilíbrio nutricional seria a manutenção correta dessas bases e dos demais nutrientes no solo, a fim de evitar possíveis problemas por retenção foliar. Outro assunto que já foi estudado por diversos pesquisadores seriam o uso de fungicidas e suas relações com a retenção foliar na cultura da soja. A pulverização de fungicidas foliares na cultura da soja tem sido amplamente estudada no Brasil e no exterior. Diversos pesquisadores apontaram as vantagens na prática, no aumento da produtividade e no incremento da qualidade das sementes colhidas. Mas existem alguns trabalhos que demonstram que a aplicação de fungicida nem sempre resulta em um aumento de rendimento ou mesmo na melhoria da qualidade da semente. Tais respostas dependem evidentemente de condições ambientais e da presença de inóculos que podem favorecer maior ou menor incidência de patógenos. Além de que inúmeras pesquisas realizadas demonstraram que a aplicação de fungicidas na parte aérea da soja pode acarretar a retenção foliar, cuja intensidade depende do produto utilizado, do número de pulverizações e das condições climáticas. Tal retenção foi observada que provocou um atraso na colheita em até 19 dias a mais do que a testemunha, em estudos realizados com proteção total. Posteriormente, o pesquisador Fansen Neto continuou as pesquisas e ele acabou observando que a aplicação de fungicidas foliares não alteraram o ponto de maturação fisiológica da semente de soja, mas acabou afetando apenas o ponto de maturação morfológica, que em consequência da retenção foliar, que resultou numa perda mais lenta da umidade da semente, e além de uma incidência de fungos nessas sementes que tenderam a aumentar após o ponto de maturação fisiológica estarem em condições climáticas desfavoráveis por mais tempo, ou seja, por mais tempo em chuva, com temperaturas e umidades relativas altas. Agora vamos falar um pouco sobre a importância das cultivares com a retenção foliar. No início dos anos 70, muitas cultivares acabaram sendo introduzidas no sul dos Estados Unidos com a finalidade de se testar as suas adaptações às condições, sendo comum em diversas a ocorrência de ácidos e retenção foliar. Assim, existiram diversos cultivares de sojas que foram mais sensíveis à ocorrência desse fenômeno chamado retenção foliar. Alguns pesquisadores posteriormente acabaram avaliando a resistência a percevejos e a retenção foliar de diferentes genótipos de soja e concluíram em seu trabalho que, por exemplo, a cultivar IAC18, apesar de ser produtiva na presença de percevejos, apresenta alto índice de retenção foliar, ou seja, é altamente suscetível, enquanto que a cultivar IAC17 apresentou os menores índices de retenção foliar e sua produtividade foi elevada. Existem diversas outras cultivares, por exemplo, a IAC 93 3275 e IAC 93 3237. Elas apresentaram baixa produtividade e alto índice de retenção foliar.
Existem algumas linhagens, como a IAC 782318, IAC 931789 e IAC 931796, que apresentaram os menores índices de retenção foliar, indicando serem pouco sensíveis a esta anomalia. Entre outras, temos também a cultivar IAC 100, que apresentou o menor índice de retenção foliar e a menor percentagem em peso de sementes totalmente deformadas quando comparada às demais, o que sugere assim a tolerância ao ataque de percevejos e, consequentemente, uma menor propensão à ocorrência desse problema de retenção foliar, tendo como causa o ataque de percevejos. De acordo com diversos estudos, estudando os principais percevejos que atacam a cultura da soja, foi observado que o percevejo marrom é o que pode apresentar o menor potencial de ocorrência de retenção foliar na soja, enquanto o percevejo verde da soja é classificado como intermediário e o percevejo verde pequeno da soja é o de maior potencial como agente causador da retenção foliar. No entanto, vale ressaltar também que, dependendo do nível populacional a nível de campo, o aparecimento de hastes verdes e retenção foliar pode ser favorecido, mesmo no caso de espécies com menor potencial de dano para esta síndrome. O pesquisador Silva, trabalhando com a cultivar BRS 133, verificou que a ocorrência de retenção foliar pode estar ligada à aplicação de fungicidas utilizados para o tratamento do controle da ferrugem da soja. Mas infelizmente o trabalho não foi concluído e não fizeram estudos comparativos da variedade para avaliar o grau de suscetibilidade desse caso. Na safra 2020-2021, lavouras que foram semeadas com a cultivar DM 5958 no noroeste do Rio Grande do Sul apresentaram altos índices de retenção foliar, mesmo na ausência de ataque de percevejos. Esse fenômeno pode estar também relacionado às características intrínsecas desta cultivar, como a baixa produção do hormônio etileno, responsável por induzir a abscisão e queda nas folhas. É possível que outras cultivares apresentem um comportamento semelhante. Ainda, os períodos de déficit hídrico registrados na região durante essa safra podem ter contribuído para acentuar a ocorrência da retenção foliar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre prevenção. Utilizamos a palavra prevenção, pois é um assunto que não existe uma solução pré-estabelecida. Existem diversas pesquisas de possíveis causas, mas nada muito afirmativo e incisivo sobre o assunto. Sendo assim, acaba-se resultando apenas a realização de uma série de práticas que podem evitar ou minimizar a ação desse problema. Esses cuidados vão desde o planejamento da safra, através da escolha de uma cultivar menos suscetível, que possui uma boa estabilidade com relação à mudança de ambiente e ao ataque de pragas e doenças, bem como um correto balanço nutricional do solo e da planta, além de realizar um bom manejo integrado de pragas e doenças, sendo de fundamental importância para que não sejam empregados de forma indiscriminada produtos no controle de pragas e doenças, pois eles podem causar certos desequilíbrios nas plantas e no ambiente, favorecendo sim a incidência da retenção foliar. Bom, assim encerramos nossa apresentação. Estas são nossas referências bibliográficas que utilizamos para realizar a pesquisa desta apresentação. Estas são as fotos dos integrantes do grupo, sendo o Anderson dos Santos, eu, Gabriel, Augusto, Thais Hanna e Vilis Duarte. Agradecemos a atenção e obrigado.